Mateus capítulo 27, verso 37 em diante. Mateus 27, 37. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O efeito Cinderela é um termo que eu uso para explicar um fenômeno que acontece na prática com toda a humanidade em relação ao cristianismo. A história de Cinderela praticamente todos conhecemos. Eu não conheço muito em detalhes, porque isso aí é história de menina. Mas todos nós conhecemos de uma maneira geral. A Cinderela era uma boa moça, tinha bons costumes, era uma menina bem educada, uma menina obediente e odiada pela sua madrasta e pelas filhas dela. E é nesse ponto que está o fator Cinderela ou o efeito Cinderela que nós queremos falar nesta noite. Preste atenção no que a Bíblia diz neste texto que nós lemos de Mateus capítulo 27. Quando eu fiz essa leitura, já tinha feito várias vezes ao longo da minha vida cristã, mas essa última vez que eu li, me marcou o versículo 44, porque me pareceu uma situação inusitada, me pareceu algo que, se não fosse trágico, seria comédia, seria engraçado. Porque a Bíblia mostra o momento em que Jesus vai ser crucificado. O momento de maior horror na vida do Filho de Deus. Na vida de qualquer homem que fosse condenado à crucificação, visto que a crucificação era o pior castigo imaginável para aquela época. Tão terrível que um romano jamais poderia ser condenado a algo assim. Mas eles aplicavam aos outros. Milhares de crucificações foram feitas. E Jesus é um desses que foi condenado a esta pena capital horrenda. Nesta pena, a pessoa normalmente ela ia completamente nua para a cruz. Antes de ir para a cruz, ela passava por todo tipo de vexame, por todo tipo de vergonha. Ela passava também normalmente por uma noite de torturas, aonde quase sempre essa tortura incluía o açoite romano. A pessoa era açoitada de maneira extremamente violenta, tão violenta que quando Mel Gibson fez o filme procurando ser o mais fiel possível àquilo que a própria história e a arqueologia já provou, muitos disseram que aquilo era ficção, que ninguém podia sofrer daquele jeito e sobreviver. Uma reportagem de uma revista famosa no Brasil notificou a propaganda sobre o filme de Mel Gibson, chamando de A Crucifixão de Jesus. Mas pegue os historiadores, pegue os especialistas em história romana e você vai descobrir que aquela crucificação, aquele castigo do açoite era a mais pura realidade. Tendões, ossos, músculos ficavam expostos, órgãos internos passavam a ser vistos quando era terminado o açoite, porque o açoite feito com
com um chicote que tinha pedaços de ossos, pedras e metais, literalmente arrancavam pedaços daquela pessoa. E nesse quadro horrendo, onde deveria fazer as pessoas virar o rosto, deveria fazer as pessoas terem pena, mesmo que fosse um ilustre desconhecido, o que a Bíblia mostra é que aconteceu um show de deboche, um show de zombaria. A Bíblia fala no versículo 39 que os que passavam lançavam-lhe insultos. Nem sabiam quem era. Até mesmo porque tinham 3 crucificados naquele mesmo dia. A maioria nem sabia qual deles era Jesus, ou se algum deles era Jesus. O fato é que eles simplesmente viram aquelas cruzes, viram aqueles crucificados e passavam zombando. A Bíblia diz no versículo 41 que da mesma forma os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos também zombavam dele. Ou seja, líderes religiosos, aqueles que deveriam ser supostamente os mais complacentes, os mais imbuídos de graça para oferecer aos outros, de misericórdia para com os outros, também se juntam àquele grupo que estão ali zombando daquelas pessoas que estão crucificadas, especialmente a Jesus. As ofensas, observe que embora houvesse 3 crucificados, a Bíblia é muito enfática de que os insultos eram dirigidos a Jesus. Embora a Bíblia deixe clara que dos 2 lados estavam 2 ladrões, 2 bandidos, 2 homens que trouxeram problema, trouxeram dano à sociedade, a Bíblia não mostra ninguém zombando dos ladrões, mas zombando de Jesus. E o que para mim é o mais inusitado de tudo é que no versículo 44 diz: e igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. É por isso que eu digo que se não fosse trágico, seria cômico. Porque, pense nisso, eles estão crucificados do mesmo jeito que Jesus. Eles estão pagando a mesma pena que Jesus. Mas, de repente, eles conseguem se virar para Jesus e zombar de Jesus. E aí, bonzão? Ah, filho de Deus, hein? Cadê? Cadê? Desce daí, vai. Tenta descer agora. Tenta sair desses pregos. Tenta descer do madeiro para ver se você tem forças, para ver se você realmente é o filho de Deus. E não me entra na cabeça como é possível isso. Que as pessoas que estão, na verdade, na mesma situação, consigam voltar-se para Jesus e zombar dele, encontrar razões para zombar. Mas esse é precisamente o efeito Cinderela. Por que eu chamo de efeito Cinderela? Porque Cinderela não era perfeita. Cinderela não era uma pessoa de extrema bondade. O que a história revela, o que o conto de fada mostra é que Cinderela era simplesmente uma menina normal, uma menina boa, uma menina boazinha. E sem razões, a despeito de toda a bondade, a despeito de toda a obediência, a despeito de todo o respeito, a despeito de tudo de bom que Cinderela podia trazer, ela era odiada. E quando nós olhamos, parece ser um ódio sem sentido, parece ser um ódio sem razão. Por que alguém não vai gostar de uma pessoa boa? Por que alguém não vai gostar de uma pessoa com bons costumes? De uma pessoa com boa educação? De uma pessoa obediente? Por que alguém não vai gostar de alguém assim? Mas esse é o efeito Cinderela. E ainda que os contos de fadas sejam somente isso, contos de fadas, mas esse efeito é real. Ele existe de fato em toda a humanidade, ao longo de toda a história, especialmente no que diz respeito ao cristianismo. Quando você olha a história do cristianismo, começando com o seu fundador, começando com Jesus ali na cruz, não faltam madrastas malvadas para o cristão na sociedade.
Não faltam pessoas que, apesar do cristão ser bom, apesar dos valores cristãos serem valores que só trazem benefícios para a sociedade, só trazem benefícios para um lar, ainda assim, cristãos ao redor do mundo inteiro e ao longo de toda a história são simplesmente odiados e perseguidos sem razão aparente. Em Atos capítulo 24, por exemplo, o apóstolo Paulo é chamado de peste, promotor de sedições por todo o mundo. Ele que foi o homem que escreveu um dos capítulos mais belíssimos sobre o amor, que já foi transformado em canções até de cantores profanos, mas acharam tão bela a definição de amor que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, que transformaram em canção. Este apóstolo, que tudo o que fazia era ver uma pessoa enferma e orar para curá-la. Se via uma pessoa que, no entendimento do cristianismo, esta pessoa está errada e está indo para a condenação, está indo para uma vida eterna de sofrimento, então ele não deixava passar a oportunidade de trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, uma mensagem de alegria. Entretanto, ele é chamado de peste. Ele é chamado de promotor de sedições por todo o mundo. Não é de se admirar, uma vez que Jesus, a quem Paulo seguia, foi chamado de Beelzebu, em Mateus capítulo 10, versículo 24. E Beelzebu nada mais é do que o chefe dos demônios. Não chega a ser o presidente dos demônios, o próprio Lúcifer, ou o diabo, ou Satanás, mas seria ali o braço direito de Satanás. E Jesus foi chamado de chefe dos demônios, de Beelzebu. Como pode? Você olha a história de Jesus, até o dia de hoje, mesmo as outras religiões não conseguem ignorar Jesus como tendo sido um homem de moral e de vida perfeita. Se você pegar o hinduísmo vai falar bem de Jesus. Se você pegar o islamismo, não conseguiram falar mal de Jesus, tiveram que colocar Jesus como profeta dentro do islamismo. E por aí afora você vai encontrar que as religiões não conseguem olhar para Jesus e dizer que Jesus foi mau, que Jesus foi alguém indigno. Entretanto, os da sua geração o chamaram de Beelzebu. O Império Romano, então, contra-atacou. No tempo de Nero em diante, o cristianismo que foi tolerado no seu início, o cristianismo que foi visto como inofensivo e que, na verdade, ajudava e ensinava o próprio governo, ajudava e ensinava o próprio povo a se submeter ao governo, uma vez que os ensinos de Jesus ensinavam que você deveria dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, de que você não deveria matar e roubar, e qual é a sociedade que não quer um grupo de pessoas que são contra a violência, são contra o assassinato, são contra o roubo, são a favor do trabalho honesto. Qual é o governo que não vai querer um tipo de ensinamento desse para o seu povo? Entretanto, a partir de Nero, os cristãos começam a ser perseguidos. Diz a história que existe a suspeita de que Nero tenha sido o que próprio pôs fogo em Roma, porque tinha um projeto mirabolante de reconstruir Roma e transformá-la numa cidade magnífica, e provavelmente então teria posto fogo na própria cidade, louco que era, para poder ter agora o direito de reconstruí-la. Quando as suspeitas caíram sobre Nero, ele não teve dúvidas, imediatamente jogou a culpa sobre algumas pessoas. Mas ele escolheu os piores elementos? Ele escolheu as piores pessoas? Não. Ele disse, foram os cristãos. Os cristãos é que colocaram fogo em Roma. E a partir dali, a perseguição aos cristãos começa e vai se estender por quase 300 anos. Onde todas as areias das arenas dos coliseus romanos vão ser manchados de sangue inocente, porque Nero e seus colegas imperadores vão, a partir de agora, perseguir homens e mulheres que pregam e ensinam a paz e o respeito e a submissão aos reis, inclusive nas palavras de Pedro, que a igreja deve orar pelos seus líderes, orar pelo rei, orar pelo imperador.
No Brasil, as coisas não estão diferentes 2000 anos depois. Márcio Retameiro, ativista do movimento de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, num congresso de homossexualismo, chamou recentemente de desgraçados e fundamentalistas religiosos os evangélicos e os que defendem a família e a fé cristã, abertamente, publicamente. E chegou a dizer que estava disposto a pegar em armas para fazer calar estes desgraçados, eu e você. Em sua página do Twitter, Jean Willis, o deputado Jean Willis, publicou várias mensagens recentemente dizendo que os cristãos são doentes, homofóbicos, preconceituosos, violentos, ignorantes e fanáticos, e que ele se dedicará ainda mais a eliminar a influência do cristianismo na sociedade brasileira. Quando começou a chover reclamações contra este absurdo que ele publicou ali, ele então usou a sua força política para tentar convencer os demais deputados a votar em uma lei que passasse a censurar o Twitter, Facebook e outras redes sociais para que ele pudesse falar e fazer o que bem entendesse no Congresso brasileiro, sem ter que ouvir ninguém falar nada contra. Por uma providência divina, o que aconteceu na prática foi que o Twitter cancelou a conta do próprio Jean Willis. No Reino Unido, o apresentador Jeremy Paxman, da rede de TV BBC, chamou os cristãos de extremistas e idiotas por acreditarem no criacionismo descrito na Bíblia. De onde vem tanto ódio? O que é que tanto incomoda que ao longo dos séculos, desde impérios a artistas, se incomodam com a presença dessas Cinderelas, dessas boas moças, desses bons moços, desses homens que são ensinados a trabalhar e ganhar do suor do seu rosto o seu pão honestamente, de não enganar, de não trapacear, de ser um cidadão exemplar. De onde vem esse ódio? Por que, tal como as madrastas e as irmãs, as filhas da madrasta, tratavam Cinderela de uma maneira tão brutal, tão injusta? Por que o efeito Cinderela realmente existe em relação ao cristianismo? E na verdade nós descobrimos que o efeito Cinderela se vê mesmo dentro de casa, mesmo nas próprias famílias. De fato, o próprio fundador do cristianismo, Jesus, anunciou que haveria o embate por causa da fé. Jesus disse que haveriam pais contra filhos, ódio, pessoas lançariam os cristãos nas prisões, haveria perseguição no mundo todo. Mateus 24, versículo 9, por exemplo, Jesus diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Em Mateus 10, 17 em diante, Jesus disse: tenham cuidado, pois os homens vão entregar vocês aos tribunais e vão açoitar vocês nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. O irmão entregará à morte o seu próprio irmão, e o pai o seu próprio filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E aqui Jesus não se refere ao diabo como a maioria das pessoas pensam,
mas a Deus, pois somente Deus tem, na verdade, poder suficiente para condenar alguém ao inferno. Portanto, Jesus está dizendo, não temam, a despeito de toda a perseguição, a despeito de quão grave será o nível que você terá que enfrentar dessa perseguição, mesmo que a própria morte, não tema aqueles que só podem atingir o seu corpo. Antes tema aquele que poderia atingir o seu corpo, destruir ainda a sua alma. Tema a Deus, a esse sim você sirva, você faça de tudo para agradá-lo, você aprenda a amá-lo. Jesus disse, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum desses pardais cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Jesus nunca enganou ninguém. Desde o princípio ele disse que seria assim. Jesus estava muito ciente do efeito Cinderela. E ele disse, vai ser assim. A despeito de vocês serem bons, a despeito de vocês serem honestos, a despeito de vocês obedecerem os princípios que qualquer pessoa com bom senso gostaria de experimentar, ainda assim as pessoas simplesmente odiarão vocês. O pastor Bill Hybels, da igreja, uma das mais famosas igrejas dos Estados Unidos, Willow Creek, ele esses dias estava falando sobre isso, de como as pessoas hoje em dia levantaram-se para falar mal do cristianismo, como especialmente o movimento homossexual hoje em dia critica e fala do cristianismo como se fosse a pior praga sobre a terra, como o movimento ateísta se levantou e igualmente colocou um alvo nas costas de cada cristão, dizendo, essas são as piores pragas que existem na sociedade. O pastor Bill Hybels disse o seguinte, fala a verdade, imagine você 3 horas da manhã, passando por um beco escuro, de repente dobra a esquina, 6 homens, grandes, fortes, e eles estão vindo na sua direção. Você olha para trás para ver se tem como correr e não tem como, você terá que passar para eles. Fala a verdade, que não vai ser um tremendo alívio na hora que você chegar perto desses homens e você vê que todos eles têm uma Bíblia debaixo do braço e estão saindo de uma vigília. Ah, meu amigo, nessa hora você pode ser feiticeiro, bruxo, ateu, agnóstico, você pode ser o que for. Você fala, graças a Deus pelos cristãos, graças a Deus que são crentes. Porque o ódio contra a Cinderela, quem odiaria isso? Olha só o que Jesus mandou nós pregarmos. Jesus disse, por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça vocês também devem dar. Quem é que com bom senso vai rejeitar uma coisa assim? Alguém que vai orar pela minha enfermidade? Alguém que vai me consolar no meu luto? Alguém que vai me dar uma palavra de esperança? Alguém que tem poder para até mesmo ressuscitar os mortos?
alguém que poderá curar a minha enfermidade, alguém que poderá curar o meu relacionamento familiar, alguém que poderá tirar os meus filhos das drogas, alguém que poderá trazer sentido para a minha existência. Como é que eu posso odiar pessoas que vão me trazer uma mensagem deste tipo? Aparentemente, o problema parece ser sem causa. Porque a madrasta de Cinderela odeia Cinderela, a princípio parece ser sem causa. Mas o fato é que o ódio provém exatamente pelo fato dela conseguir ser uma pessoa boa. É daí que vem o ódio. Eu criei eu adaptei, não criei, esse já existe, um termo, para tentar explicar qual é a verdadeira raiz do efeito Cinderela. E eu chamo de fotofobia. Não de fotografia. Não, falou em fotofobia, tem gente que já está lembrando de Facebook. Realmente parece que tem muita gente que tem foto, não fotofobia, são fanáticos por foto no Facebook. Mas fotofobia seria, na verdade, uma vez que foto significa, na verdade, luz, seria a fobia, o medo, o receio, a aversão à luz. Qual é realmente o problema? O problema é que a bondade de Cinderela ressalta a minha maldade. Porque quando você vai falar para uma pessoa que essa pessoa precisa de Deus, quando você vai falar para uma pessoa que ela precisa de salvação, a resposta mais comum é: eu não mato, não roubo, não faço nada errado. O interessante é isso, que ao você usar o roubo e o assassinato para a sua defesa, significa que automaticamente você se sente melhor quando você se compara com gente pior. Porque ao se comparar com gente pior, o seu problema parece não ser um grande problema. Você se sente Madre Teresa de Calcutá, se você ficar do lado de Hitler, of course. O problema é que o padrão de Deus não é Madre Teresa de Calcutá, e muito menos o inverso, Hitler. O padrão de Deus é Jesus. E é exatamente isso que incomoda, é a fotofobia. A luz que está em você me incomoda. Porque a luz que está em você revela o quão distante de Deus eu estou e quão graves são os meus problemas. Porque pare para pensar, qual o problema de querer ir na igreja? Por que tantos problemas nas suas casas quando se converte? Normalmente a conversão é assim, começa com um dentro de casa. E aí esse primeiro que se converte é um problema. Porque em vez de todo mundo se alegrar, fala: poxa, que beleza, isso significa que agora na prática você não vai mais adotar nenhum tipo de vício para a tua vida, agora você vai ser um homem decente, uma mulher decente, você vai procurar, não que as pessoas sem Deus necessariamente não possam ser pessoas também decentes, não me entendam mal. Mas a ideia é que quando você encontra um cristão decidido a seguir os ensinos de Cristo, você entende que esse vai se sobressair, ele vai automaticamente ser mais decente ainda, ele vai ser uma pessoa ainda melhor do que mesmo quando era sem Deus. Qual é o problema em alguém passar a gostar de ler Bíblia? Você tem ideia de que este livro continua sendo o best-seller mundial, de que desde que inventaram o Guinness, o livro dos recordes, que é o segundo maior livro lido, comprado no mundo, desde o primeiro ano do Guinness, esse livro sempre ocupou o recorde do primeiro livro mais comprado e mais lido no mundo. Você sabia que neste livro se inspiram reis? Você sabia que nesse livro se inspiram governantes?
Você sabia que neste livro, uma pobre senhora, quase iletrada, ela consegue encontrar força, caminho e direção para educar os seus filhos de uma maneira magnífica? Por que é que alguém vai invocar com alguém que está decidido simplesmente agora a ir na igreja e ler a Bíblia e orar? Qual o problema? Qual o problema em não querer mais beber, fumar ou ir na boate? É porque ficou chato? Porque perdi meu companheiro de balada? Mas vamos ser sinceros, não é papo de crente, não é estatística vinda de igreja, são estatísticas levantadas pelos próprios governos dos países, que mostram o número de pessoas que são mortas a cada ano por causa do cigarro, da bebida, por causa da consequência das baladas noturnas. Você sabia que somente nos Estados Unidos morrem mais de 50 mil pessoas por causa do cigarro por ano? Com um detalhe, estas pessoas não fumam. São fumantes passivos. E só nos Estados Unidos, 50 mil pessoas por ano morrem por causa do cigarro. Fala a verdade, por que invocar tanto assim com o crente? Quais as estatísticas de quanta gente já ficou embriagado e bateu o carro por causa do cálice de Santa Ceia que ele tomou no culto? Quem é que já ficou bêbado de vir na igreja? Quantos incidentes violentos foram registrados na marcha para Jesus? Agora vamos falar sério sobre os dados sobre o Carnaval, o Oktoberfest, marcha gay, jogos de futebol, etc, etc, etc. Eu trouxe alguns dados aqui e os resumi bastante para não ser enfadonho, pelo menos não mais do que normalmente eu sou. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. São 2 milhões por ano. Além disso, causa 350 doenças físicas e psiquiátricas. E torna dependentes da droga 1 em cada 10 usuários de álcool. O álcool é a droga que mais detona o corpo, tanto quanto a cocaína e o crack. A que mais faz vítimas. É a mais consumida entre os jovens no Brasil, uma vez que essa estatística é de lá. O índice de câncer entre os bebedores é alarmante, que por ação tópica do próprio álcool sobre as mucosas, ou quer por conta dos aditivos químicos de ação cancerígena que entram no processo de fabricação das bebidas. As consequências físicas do álcool, resumidamente, são acidentes no lar, no serviço e nas estradas, alterações no sangue, hemorragias, hepatite e outras, ossos e articulações, ácido úrico elevado, degeneração dos ossos e outros, lesão cerebral, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, degeneração cerebral, ambliopia, câncer na boca, esôfago, estômago, fígado e outros, doenças no pulmão, pneumonia, tuberculose e outros problemas, epilepsia, síndrome fetal, coração, arritmias, cardiopatia, hipertensão, doenças coronárias, lipemia, hipoglicemia, fígado, cirrose hepática e outras doenças, miopatia, pancreatite, neuropatia, sexo, disfunção testicular e impotência, esôfago e estômago, efeitos corrosivos diretos do álcool sobre estes órgãos, como gastrite, úlcera péptica, esofagite e síndrome de Mallory-Weiss. Alguém quer um drink aí? Você tem noção de quantos milhões de dólares são gastos por ano só para fazer tratamento de pessoas devido ao álcool ou devido ao fumo? Agora pergunte quantas pessoas, quantos milhões tem que ser gastos pelo governo por causa de pessoas que ficam doentes por vir à igreja? O carnaval brasileiro, entre um resumo do quanto ele é prejudicial,
nós temos a perda da produtividade. O Brasil literalmente para por quase uma semana. Mortes nas estradas aumentam mais de 50%. É um incentivo à imoralidade. É um incentivo ao turismo sexual. É um atentado violento ao pudor. É um desrespeito à figura da mulher. Causa adultério e separação. Corrupção da ética. Brigas e violência. Proliferação das doenças venéreas. Gravidez indesejadas. Abortos. Estupro. Depredação das ruas. Consumo de drogas. O carnaval brasileiro nada mais é do que o ópio do povo, pão e circo que Nero ofereceu aos romanos para fazer os bobos brasileiros esquecerem por uma semana de todos os problemas e injustiça que acontecem na sua nação. Difamação do Brasil do exterior. Para quem não sabe, que nunca saiu do Brasil, quando você normalmente fala com o americano vê o Brasil da seguinte maneira: o Brasil é um lugar onde tem macaco e floresta para tudo quanto é lado e as mulheres andam peladas. Porque é isso que é ensinado, é isso que é passado para atrair turistas do Brasil, para o Brasil. Além de que a festa de carnaval, onde os governos investem pesado, milhões, fere a laicidade do Estado, ou seja, a ideia de que o Estado não se envolve com religião e não deve se envolver com nenhum tipo de festividade, nenhum tipo de culto. Agora compare isso com os retiros de carnaval, onde as igrejas pegam os seus jovens e levam para ensinar a respeito de uma vida digna, a respeito de uma vida com Deus. A verdade é que os que reclamam do cristianismo reclamam de barriga cheia. Porque os que reclamam do cristianismo vivem em países cristãos. Ele reclama, mas na verdade vive deles. Vou pedir que o Marcos prepare, por favor, o vídeo. Um vídeo bem rapidinho, só para ilustrar aquilo que eu estou querendo mostrar. A verdade é que quem vive num país ocidental vive num país cristianizado. Vive num país e numa cultura que é conhecido como cultura judaico-cristã. O que se quer dizer com isso? Quer dizer que independente da religião que você tenha, se você vive num país ocidental, você desfruta, você come dos frutos do judaísmo e do cristianismo todo dia. Porque desde as leis do país que você está, desde o direito da democracia, desde os valores familiares, desde os valores de sociedade que regem o país que você vive no mundo ocidental, eles foram todos baseados na Bíblia, eles vieram originalmente da Bíblia Sagrada, especialmente do cristianismo. De maneira que aqueles que vivem num país cristão e reclamam de um país cristão, nada mais são do que pessoas que reclamam de barriga cheia e ficam muito parecidos com o ministro da Venezuela, que nós vamos ver rapidamente nesse vídeo, que começou a criticar o capitalismo e dizer que o socialismo é a melhor saída para qualquer sociedade. Vamos ver esse vídeo rapidamente, por favor. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. O ministro da Venezuela ficou numa sinuca, como se diz no Brasil. Porque ele estava criticando o capitalismo, e no momento que ele critica o capitalismo, a repórter pergunta, não é, no mínimo, contraditório alguém criticar o capitalismo usando uma gravata e um sapato Louis Vuitton? É muito fácil você fazer que nem um Chico Buarque de Holanda, que defende Fidel Castro. Mas o miserável nunca saiu do Brasil para ir morar em Cuba.
se ama tanto Fidel Castro, por que não se mudou para lá, seu Chico? Preferiu ficar no Brasil, aonde só de campinho de futebol particular ele tem o equivalente a 5 terrenos, o que em Cuba seria simplesmente impossível. O tanto de jovens brasileiros que caminham na rua usando uma camisa em homenagem a Che Guevara, por que não mudou para Cuba, meu filho? Vai morar em Cuba. É tão fácil você falar contra valores cristãos, mas quando você come desses valores todo santo dia. Aonde é que você vê as passeatas de movimentos homossexuais? É em país cristão, meu filho. Tenta fazer essa passeata lá no centro de Teherã. Ou vai para um país comunista. Vai lá na Coreia do Norte e protesta contra o governo, protesta contra o Deus imperador. Vai lá e diga que você não crê no Deus imperador. A verdade é que esse tipo de liberdade você só encontra em países cristãos, porque na verdade é o cristianismo que garante exatamente isso. Porque o mesmo cristianismo que diz que Deus te deu livre-arbítrio para inclusive escolher se você quer passar a tua eternidade no inferno ou no céu, é o mesmo Deus que disse que você tem liberdade para escolher muitas outras coisas na sua vida. A verdade é que o efeito Cinderela procura apagar Cinderela, procura destruir Cinderela. O movimento homossexual hoje no Brasil, claramente, no Brasil e no mundo, claramente, está começando agora a se declarar em combate ao cristianismo, porque eles perceberam claramente o seguinte: o que se opõe à nossa liberdade é exatamente a moralidade ensinada pelo cristianismo. Portanto, nós temos que eliminar o cristianismo. Nós temos que apagar essa luz que está nos incomodando. Nós não queremos falar isso nem para que Cinderelas se achem muito privilegiadas, porque na verdade o que nós somos por aceitar Jesus, fomos simplesmente sortudos. Nós fomos abençoados. Nós fomos privilegiados. Porque neste mesmo momento, ao redor do mundo, existem pessoas que não têm a mínima esperança de que alguém venha lhes falar que existe um Jesus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para te levar para o céu. Porque aquele lugar simplesmente não existe cristãos. Nós somos privilegiados. Nós fomos agraciados por Deus com uma graça que não existe para muitas pessoas ao redor do mundo. Por isso não há nenhum motivo para orgulho, para nos acharmos melhores daqueles que estão lá fora. Não temos nenhuma razão de nos acharmos bons, de nos acharmos arrogantes agora por causa do nosso status de filhos de Deus. A verdade é que só fomos filhos de Deus porque alguém ousou ser Cinderela na nossa vida. E às vezes nós éramos as madrastas que criticávamos, combatíamos, falávamos mal, tentávamos apagar aquela luz que nos incomodava, mas o fato é que onde Deus coloca uma Cinderela, logo vai vir um príncipe encantado, vai vir a abóbora, vai se transformar em carruagem, porque aonde existe Cinderela, Deus começa a operar milagre, transformação, porque Cinderela está fadada a ser rainha. E é assim. Portanto, se você é dessas Cinderelas que hoje chora pela incompreensão da tua mãe, chora pela incompreensão, pela perseguição que os teus próprios irmãos fazem, pela zombaria dos teus companheiros de trabalho ou na escola, saiba que você deve continuar sendo firme, porque Deus vai fazer a tua luz brilhar, as trevas não vão resistir, e daqui a um dia vai ser mais uma irmã que se converte, a mãe, o pai, e as gerações por seguinte. Eu sou a terceira geração de Cinderelas da minha família, porque Deus um dia visitou o meu avô lá no meio do mato,
Quando a minha avó já estava quase ficando louca pelos poucos encontros que teve com a feitiçaria e que estava afetando já a mente dela, foi quando meu avô lá no meio do mato conheceu Jesus, aceitou Jesus. Então um belo dia ele, capinando o mato, foi picado por uma cobra coral e em toda a cidade as pessoas começaram a dizer: tá vendo? Isso é porque você abandonou a sua religião e agora veio para essa nova religião dos crentes. Está vendo? Isso é castigo de Deus. E foi todo mundo se reunindo em volta da casa do meu avô, esperando que no dia seguinte ele já estaria morto. No dia seguinte o meu avô levantou em plena saúde e manteve-se fiel ao Senhor até os seus últimos dias. Depois a sua filha se converteu e depois o seu neto agora é pastor. E os meus filhos são crentes, e eu creio em nome de Jesus que os meus netos serão crentes, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem misericórdia até a 1000ª geração daqueles que creem no seu nome. Uma vez que você está disposto a aceitar o duro caminho previsto por Jesus, dizendo que vai ser difícil, Jesus disse: todo mundo vai odiar você sem causa, as pessoas vão odiar você, vão achar você um careta, um sem graça, um estraga prazeres, vão pegar no teu pé, vão tentar desestimular, vão zombar de você, mas continua firme para você ver o que vai acontecer. Continua firme, que dentro de alguns anos você verá a salvação do Senhor começar a alcançar toda a sua família e gerações que estão ainda por vir. E para você que se identifica muito mais como madrasta e não como Cinderela, deixe-me te dizer, não perca a oportunidade de ter uma Cinderela por perto. Porque é um grande presente que Deus está pondo por causa de você. Abra seu coração para ouvir o que ela tem para dizer. Abra o seu coração e você vai descobrir que tudo que existe ali é o desejo de uma vida incomparavelmente melhor para você, para os seus, e te transformará numa pessoa muito, muito melhor, muito mais abençoada do que você é no dia de hoje.